Muito bem, a Renamo já está aqui presente em estúdio, não esteve durante a fase de aprovação deste instrumento que foi aprovado pela Frelimo e pelo MDM. Arnaldo Chalaua, faço esta pergunta: por que a Renamo boicotou a Comissão Parlamentar para a Investigação da Situação dos Direitos Humanos em Cabo Delgado, por um lado, e por que ontem faltou a este momento da aprovação do documento? Muito obrigado. Boa noite a si e boa noite a todos os telespectadores. Relativamente à questão que me coloca, dizer que os deputados da Assembleia da República, da bancada parlamentar da Renamo, acharam que, na verdade, as condições não tinham sido reunidas no sentido de princípios de legalidade. Como sabe, a Assembleia da República não é qualquer casa. É uma casa que, por excelência, faz as normas. Portanto, este princípio legiferante obriga que haja um rigor no cumprimento daquilo que são as regras internas. Estou a falar, nomeadamente, tanto o regimento da Assembleia da República e estou a falar da própria Constituição, que é a lei-mãe, a lei fundamental. Exato. De que ninguém pode, de alguma maneira, estar acima da Constituição da República ou violar instrumentos que operacionalizam a atividade normal daquela augusta Casa do Povo. Deputado Chalaua, esses são os instrumentos legislativos. O que falhou? Quem é que esteve acima da Constituição e de outros instrumentos normativos? Bom, a Renamo, no mês de maio, fez um documento, uma resolução, tanto a Assembleia da República, a pedir para que fizesse ou constituísse uma comissão parlamentar de inquérito para ir averiguar a situação de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado, Niassa, portanto, olhando para o centro do país, Sofala e Manica. Este era nosso desiderado e já havíamos feito aquilo que nós chamamos de termos de referência, colocamos a Assembleia da República, a Comissão Permanente tinha a obrigação de avalizar que é a função da Comissão Permanente e não excluir aquilo que são as iniciativas das bancadas parlamentares, porque este é uma prerrogativa. O que quer dizer, deputado? A Comissão Permanente chumbou a proposta da Renamo em maio. Exatamente. De criar uma Comissão Parlamentar para investigar a situação dos direitos humanos. Corretamente. No Norte e Centro. Norte e Centro. Quais foram as razões? As razões é exatamente isso que nos preocupa. Devo-lhe dizer que o número 2 do artigo 96 do Regimento da Assembleia da República, vou ler já rapidamente. Exato. O número 2 diz: os fatos que constituem matéria de processo pendente do Tribunal não podem ser objeto de inquérito até trânsito julgado da respectiva decisão. Estamos a falar de matéria da escutação, esta é uma proibição. Mas o número 1 do mesmo artigo 96 diz: as comissões de inquérito gozam dos poderes de investigação próprio das autoridades judiciárias. Significa, uma comissão de inquérito, do ponto de vista de competência, é mais alargado, diferentemente de uma comissão de trabalho. No caso em que a Comissão Permanente faz uma subrogação direta desta competência de criação de uma comissão parlamentar de inquérito para a primeira comissão, violaram efetivamente aquilo que é o primado da Constituição, tanto a Constituição das bancadas permite... O que isso quer dizer? Quer dizer vocês não concordam com a ideia de que fosse a primeira comissão, comissão de legalidade, a liderar o processo? Certamente. Mas fosse uma comissão criada de que forma? Inquérito, criada ainda por princípio de proporcionalidade. Exato. Significa a Renamo, Frelimo e MTM estariam... Em função do número de deputados, exatamente, abastecer o âmbito e a estratégia em si, naquilo que fazia parte dos nossos termos de referência, iria efetivamente chegarmos ao âmago da coisa. Exato. Percebermos quais são as motivações de violação dos direitos humanos de Moçambique. Tanto a Renamo, o que é que está a acontecer? A Renamo, primeiro, não queria que fosse a primeira comissão a liderar, queria que fosse a Assembleia da República, no geral, num regime de proporcionalidade. Proporcionalidade. Tudo isto não foi feito. Não foi feito, foi rejeitado por completo. E nós não terminamos a lei. Voltamos com a nossa pretensão, portanto, estamos a falar do dia 28 de maio, que foi a primeira, e depois voltamos antes do início da sessão ordinária da Assembleia da República, submetimos novamente um pedido de criação ou formação de uma comissão parlamentar de inquérito, novamente com o mesmo objeto.
Veja a pertinência e a insistência que a Renamo teve nesta situação de criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Na verdade, era para sairmos deste xadrez que foi colocado quanto à apresentação do relatório pela primeira comissão na Assembleia da República, o que, na verdade, a primeira comissão tem um mandato específico e este mandato não poderia, de alguma maneira, trazer na substância e aflorar os aspectos mais fulgurais, que nós entendemos que esses aspectos podiam ser passíveis de uma investigação, Exato. Poderia ser passíveis de uma acariação, no sentido de sabermos a gênese, onde é que inicia, por que é que estamos em guerra. Para vocês, uma comissão liderada pela primeira comissão, a Comissão de Legalidade, ela não teria capacidade de trazer toda a situação de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado. Como foi demonstrado, como sabe, afirmar categoricamente de que as forças de defesa e segurança não violaram os direitos humanos ou não violam os direitos humanos é tão arriscado, de tal maneira, que faz uma confusão tremenda. As Nações Unidas reconhecem, na verdade, estarmos numa situação difícil do ponto de vista humanitário. Há uma outra situação não menos importante, que a Amnistia Internacional avançou com uma observação de que em Moçambique há violação grave dos direitos humanos. Exato. Órgãos de comunicação social, ao nível internacional, também tanto notaram com alguma preocupação de que há violação dos direitos humanos no norte de Moçambique, que é a razão fundamental de não haver essa abertura dos jornalistas nacionais terem acesso ao local onde estão a decorrer essas atrocidades. Além da formação da comissão, passado esse período, tendo em conta que a Renamo não participou, a Renamo não foi a Cabo Delgado, tal como foram os outros deputados, ao ver o relatório que saiu do trabalho feito em Cabo Delgado, a Renamo também não concorda. Portanto, sobretudo, este relatório iliba as forças de defesa e segurança de violação dos direitos humanos em Cabo Delgado. Também não concordam com o relatório que foi aprovado ontem. Obviamente, só devo lhe dizer, é arriscado afirmar quais são os instrumentos que foram usados para determinar que as forças de defesa e segurança de Moçambique não estão a violar os direitos humanos. É exatamente isso que nós queríamos aferir com alguma profundidade. Mas esta foi uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito que foi falou com as pessoas, rejeitada. Conversou com as pessoas. Não foi uma comissão de inquérito. Fez um levantamento de dados. Uma visita de trabalho difere com uma comissão de inquérito. Devo lhe dizer que as comissões da Assembleia da República tiveram um trabalho de fiscalização. Tivemos um financiamento, tanto aquilo que é o resultado de cada comissão especial da Assembleia da República, ir fiscalizar a ação do Executivo. A primeira comissão fez o trabalho de casa, aquilo que é a fiscalização da ação do Executivo. Todas as províncias houve uma cobertura geral. Voltado tanto à sede, que é a Assembleia da República, viemos para uma sessão ordinária. Em contrapartida, porque já se sabia que a Renamo colocou um projeto de resolução para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, e como não bastasse, tinham que rejeitar este princípio da Renamo ter a iniciativa. O que pega, na verdade, é por facto de ser a Renamo, porque nós estamos a encontrar uma outra justificativa. A segunda justificativa é de que não deve haver uma fiscalização conscienciosa, com alguma profundidade, com alguma neutralidade, onde poderia fazer, na verdade, o espelho refletor sobre o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. 3 anos vivemos a situação em que são determinados como malfeitores, saímos de malfeitores para insurgentes, saímos de insurgentes para terroristas. Deputado, de todas as categorias. Uma questão. Ainda que não se avançasse para uma comissão mais alargada, como coloca, em que o número dos membros fosse em proporcionalidade de cada número de deputados por partido, na comissão de legalidade, na primeira comissão, há deputados da Renamo. Ou seja, esta segunda via que foi adotada, haveria deputados da Renamo, 2, 3, 4, que estariam em Cabo Delgado para garantir a tal neutralidade que coloca. Portanto, haveria homens da Renamo que, juntamente com o MDM e a Frelimo, estariam no terreno. Não concordando com o processo de recolha de informação, isso constaria, por uma questão até de honestidade intelectual, constaria no documento de que a estas conclusões
mas a RENAM faria uma nota no sentido de que, olha, em relação a uma, duas, três conclusões, nós não concordamos. Qual é o problema aqui? Se mudando o formato, a RENAM também estaria presente? O que está em causa é a terminologia, aquilo que é a força do próprio instrumento que operacionaliza as atividades da Assembleia da República. O número 1 do artigo 95 do regimento da Assembleia da República, tanto preconiza de que as comissões de inquérito são criadas por deliberação do plenário para averiguar o respeito de legalidade e de interesses nacionais ou no funcionamento das instituições. O número 2 diz: as comissões de inquérito são criadas mediante proposta de pelo menos 10% dos deputados por solicitação da comissão permanente, de uma comissão de trabalho, da bancada parlamentar ou do governo. Essas são as entidades. No caso, a bancada parlamentar da RENAM, imbuído de que havia uma necessidade. São mais que 3 anos em que os teatros que estão a ocorrer no centro e norte do país preocupam sobremaneira a todos os moçambicanos. A questão da insegurança no país, a questão de violação dos direitos humanos, a questão de destruição de bens. A RENAM queria uma entidade de inquérito, de que tivesse uma competência e que não estivesse numa situação de utopia, se não estivesse numa situação de vício, se não estivesse numa situação de tendência. Não fez esta é a questão que a comissão que o deputado Chalaua levanta faria. Esta é a grande... Há a questão da terminologia, mas vamos no terreno. Vamos olhar para os dois ângulos. A primeira comissão, certo, e temos a comissão que a RENAM propôs. O que teríamos de diferente hoje? Uma comissão parlamentar de inquérito tem uma natureza específica, tem um alcance, pode até mandar, pode até seguir procedimentos tanto civis ou criminais, depende. O tribunal podia ser chamado, as pessoas poderiam ser inquiridas. O âmbito é diferente de uma comissão de trabalho, especificamente visitar o local onde as pessoas estão aglomeradas. É uma situação que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos faz com alguma naturalidade. Não é uma comissão dos direitos humanos, no ponto de vista de comissão da Assembleia da República, que poderia fazer aquela atividade. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos é uma comissão do Estado, portanto, é um órgão do Estado. Poderia muito bem fazer isso. Agora, passear a classe, ir para Cabo Delgado e não aflorar aquilo que era os termos de referência que a RENAM havia desenhado, não passou de um simples passeio. Exato. Por quê? Porque, na verdade, aquilo que era a grelha feita pela bancada parlamentar da RENAM sobre o levantamento da situação candente de violação dos direitos humanos, isto foi guardado, isto foi proibido que saísse à superfície para estar ao domínio de todos os cidadãos moçambicanos. É por isso que há uma contradição. A primeira comissão contradiz-se. Quando, num lado, diz que há princípio de violação dos direitos humanos, do outro lado, defende de que as forças de defesa e de segurança não estão a violar os direitos humanos. Qual é o termômetro, qual é o elemento indicador, que tipo de trabalho foi feito com alguma especialidade para determinar que, na verdade, não há violação dos direitos humanos? Julgo que em 3, 4 dias ou uma semana não é suficiente para trazer de forma conclusiva as forças de defesa e segurança não estão envolvidas. E a comissão de inquérito tem um âmbito, podem ser 90 dias. E o tipo de relatório que poderia trazer seria mais forte, consistente, persistente e mais ao fundo. Exato. Porque o que se proíbe, na verdade, é não se chegar ao fundo. Exato. É por isso que viu na Assembleia da República... Portanto, no vosso entendimento, no entendimento da RENAM, tudo isto foi feito de propósito para não chegar-se à situação que de facto está a ocorrer em Cabo Delgado. Exatamente. E digo mais, houve mais uma outra pretensão em que a Comissão Permanente tinha que fazer uma relação direta com tanto a Procuradoria-Geral da República para entrar um documento vindo da Procuradoria-Geral da República de que há uma necessidade, de que há um trabalho que está a ser feito. Tudo isto para tal razão de que não se pode avançar para o campo de batalha onde estão a decorrer os fatos, na verdade, porque há um processo, há um princípio, há um levantamento que a Procuradoria-Geral intimou ou tomou a peito. Como sabe, o Ministério Público é, na verdade, titular da ação penal. Sem qualquer embargo, pode avançar, fazer as pesquisas necessárias. Exato. Mas tudo isto visava proibir a RENAM de avançar com essa constituição de uma comissão parlamentar de inquérito,
Como perceberam que havia uma insistência da parte da Renamo, porque voltamos a colocar a questão, 2 vezes a ser chumbado, não há sombras de dúvida que houve uma intenção tanto maquiavélica de proibir. Mas os vossos colegas da oposição, o MDM, participou, não só participou, como ontem também aprovou o relatório. Eu só posso falar da Renamo. Exato. Posso falar da Renamo, não posso falar de outros partidos. Cada partido é autônomo. A bancada parlamentar compete a ela propor a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Neste sentido, fez-se todo o trabalho necessário, objetivo, no estrito respeito ao regimento da Assembleia da República. Quando não se permite que o instrumento legal que circula e faz monitoria das atividades internas, que é o regimento, seja violado pela Comissão Permanente, leva-nos a crer de que há um princípio tanto maquiavélico que impede que haja um trabalho mais profundo para se descobrir, na verdade, o que é que está a acontecer em Cabo Delgado. Em Cabo Delgado, centro do país, incluindo Niassa. Porque Niassa pouco se fala, mas o impacto negativo daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, o país todo acaba, na verdade, sendo atingido em tabela. Assumindo as consequências. E nós, como uma oposição, e representamos o povo moçambicano, estamos preocupados com esse cenário. Por isso, a nossa insistência em colocarmos pontualmente as 2 vezes em que foi rejeitada, visava exatamente esclarecer a situação em Cabo Delgado. Exato. E isso é que nos preocupa. E preocupa todos os cidadãos moçambicanos. Agora, a pergunta que eu queria fazer também ao jornalista, não acha que alguma coisa foi feita erradamente? Exato. Porque como deve imaginar, deputado Chalawa, não cabe a nós responder às da perguntas. mesma maneira que nós gostávamos de saber o que é que está a acontecer em Cabo Delgado por via regimental, e aquela informação uma utopia, a mistura com princípios ideológicos do partido, porque pedir o reforço militar não é isso que a Comissão de Inquérito tem como competência. Era para, na verdade, buscar o que é que está a acontecer no As constatações. Ora, a Amnistia Internacional não estará equivocada. Os outros parlamentos europeus que já também avançaram com a preocupação de que em Moçambique a situação não é das melhores. Ora, a ONU hoje também está preocupada. Avança de que, é importante que se chegue até no local onde estão a ocorrer as situações para se aferir, na verdade, qual é o nível de violação dos direitos humanos. Esta é a nossa preocupação. Exato. E ficou clara a vossa preocupação, deputado Arnaldo Chalawa, porta-voz da bancada da Renamo. Muito obrigado pela sua presença aqui, onde esteve a explicar porque é que a Renamo